Delmiro FM. Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um podcast diretamente dos estúdios da Rádio Delmiro FM. Eu sou Tássio Lima. Senhoras e senhores, está no ar mais um Pod 89. Está começando o nosso podcast, Pod 89. Conteúdo ativacional, princípio para uma vida melhor, propósitos, empreendedorismo, fé, tudo em um só lugar. Pod 89, na Delmiro FM. Podcast. Muito bem, mais uma sexta-feira, nós nos encontramos aqui. Hoje o clima não está dos melhores, afinal de contas, a nossa seleção brasileira acaba de ser eliminada da Copa do Mundo. Mais vida que segue, né? Vamos continuar a nossa vida comemorando a vida. 2026 a gente tá de volta, se Deus quiser. E hoje, a nossa convidada especial de hoje, para bater um papo com a gente aqui no nosso Pod 89, é a nossa querida que já era para ter vindo outro dia, mas infelizmente deu errado. Mas essa entrevista tinha dia certo e hora certa. E hoje é o dia certo e a hora certa. Senhoras e senhores, é com muita honra que eu recebo em nosso programa a doutora Andréia Tonin. Doutora Andréia, que honra ter em nosso programa. Sinta-se à vontade. Você está no Pod 89. Muito obrigada. É uma satisfação enorme. Tivemos aí uns desajustes de agenda, né? Contratempo. Mas, felizmente, hoje chegou o dia, né? E, felizmente, a gente ainda tá com voz, né? Porque depois desse jogo da seleção... Depois de tentar gritar, né? De tentar comemorar. Mas, claro, a gente comemorou. Pelo menos um. Saiu um golzinho, gol, né? O grito preso na garganta saiu. Mas aí, deu pra curtir o jogo da seleção brasileira? Deu, né? A senhora estava aqui no shopping ou estava com a família? Na verdade, todos os jogos a gente assistiu com a família, né? Até um momento bom pra gente conseguir se reunir, né? Nessa correria que é o dia a dia. Então, foi um momento maravilhoso, assim, da gente poder estar com os nossos, né? E torcer pela seleção brasileira, né? Vimos aí um jogo... Eu não sou muito entendedora de futebol, mas acho que a seleção jogou muito bem. Legal, com certeza. E tem todos os méritos, né? O Neymar fez um gol lindíssimo, um gol de estrela mesmo, mas infelizmente os croatas jogaram melhor do que a gente, né? E alguém tem que ir embora. Infelizmente fomos nós. Infelizmente fomos nós. Eles vão ter que voltar para casa, mas volta de cabeça erguida, porque a seleção brasileira deu um show, tá? Eu parabenizo, não sei, claro que é muito difícil dessa informação, dessa mensagem chegar aos nossos jogadores, mas eu quero expressar a minha gratidão e parabenizo os nossos jogadores aí, deram o sangue. Infelizmente foi um vacilo mínimo ali, mas enfim. Doutor André, vamos deixar de enrolação, vamos deixar o futebol de lado. Vamos deixar futebol pra quem entende, né? Vamos deixar pra quem entende. Mais cedo a gente estava aqui com o nosso querido Toninho, que é um especialista, entende de esporte, eu não entendo muita coisa, eu só entendo um pouco de podcast e é pra isso que nós estamos aqui hoje. Doutora André Tonin, começando pelo seu nome que me chamou a atenção, eu já parei para prestar atenção. Todas as pessoas importantes têm um nome diferente, doutora Andréia. Começando pela senhora Tonin. Meu nome, por exemplo, é Tássio Lima. Quem tem Lima? Laranja tem um sobrenome Lima, Gustavo. Né? Gustavo Lima. Aí, fiquei feliz agora. Mas é 1 em 1 milhão. Gustavo Lima, bem lembrado, doutora. Então, agora eu me sinto importante também. Mas esse nome Tonin é brasileiro? Então, eu sou descendente de italianos, né? A minha família é de origem italiana. Os meus bisavós vieram da Itália, né? Na época da colonização, vieram para o Rio Grande do Sul, colonizar, né? Trabalhar na terra. Foram a minha família até a geração do meu pai, praticamente, viveu de agricultura. E na geração dele é que o pessoal começou a sair, né? Sair da roça, sair do interior para buscar, né, um lugar na capital ou na cidade, né, na cidade mais próxima. Minha família sempre morou sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Erechim. E meu pai é contador de profissão, né, foi trabalhar com contabilidade já muito jovem. E a minha geração é a primeira que se forma em ensino superior na minha família.
Então a gente vê aí que às vezes o sobrenome parece ser muito bonito, muito importante, mas a minha história de vida é a mesma de muita gente com o sobrenome Lima, como o seu, ou com outros sobrenomes que são tradicionais da nossa população brasileira, né? Isso. Eu conheço muita gente com Lima, mas Toninho eu nunca ouvi. Eu tava até falando o nome da senhora errado, eu estava falando Antoninho, tava querendo enfeitar, mas corrigida em tempo. Doutora, a senhora falou sobre a senhora é de Rio Grande do Sul. Isso. Qual o nome da cidade? Erechim. Erechim. Sim. Quem é Erechim? Quem mora em Erechim é o que? Erechinense. Erechinense. Legal. Fica no estado do Rio Grande do Sul. Fica no extremo norte do Rio Grande do Sul, a 50 quilômetros da divisa com o estado de Santa Catarina, né? O estado de Santa Catarina do Rio Grande do Sul, vamos puxar um pouco para a geografia agora também. O estado é dividido pelo Rio Uruguai, assim como nós somos aqui em Alagoas divididos de Sergipe, né? Pelo Rio São Francisco. Santa Catarina é dividida do Uruguai pelo Rio Uruguai. Perdão, dividida de Santa Catarina pelo Rio Uruguai. Legal. Então, a minha cidade é bem pertinho do rio, né? Da divisa do rio. E eu nasci, me criei lá, saí de lá para fazer faculdade em Porto Alegre. Legal. Então, falando do Rio Grande do Sul, quando a gente fala Rio Grande do Sul, já vem logo na nossa mente um lugar frio. Com certeza a cidade que a senhora nasceu e se criou era frio? Muito frio. Erechim fica no altitude 910. Ou seja, Nossa. é muito alto. Muito alto. E, sendo muito alto, é muito frio. Nós Temperaturas tínhamos mais invernos baixas, né? muito rigorosos, né? E foi uma das razões de eu ter buscado vir para o Nordeste também. Porque Então, a eu senhora nunca não fui gosta do muito. frio? Não, nunca fui muito fã de frio. Sofro no frio, passo mal, tenho dor nas costas, tenho dor nas juntas. Não sou uma pessoa do frio, sou uma pessoa do calor. Então a senhora está feliz na nossa Alagoas? Muito feliz. E Que mais maravilha. ainda aqui no sertão. Que maravilha. A senhora não se conteve só com o calor de Alagoas, teve que vir para o Aqui, sertão. né? No pra calor ser raiz. Aquele calor raiz, como diz os matutos, do pé rachado. É isso aí, doutora. Olha, falando sobre um pouco a sua profissão, a senhora veio para o nosso estado por conta da profissão, a senhora é defensora pública. Isso, eu vim por conta do concurso. E uma situação muito curiosa sobre o meu concurso foi de que, na verdade, quem se inscreveu para esse concurso em primeiro lugar foi a minha irmã. Eu tenho uma irmã que também é formada em Direito. E, à época, ela já vinha estudando para concurso e se inscreveu, né? A gente morava, na época, em Santa Catarina. E ela se inscreveu para o concurso aqui. E aí minha mãe falou assim, olha, André, vá junto com ela fazer a prova, porque quando você está junto com ela, ela fica mais segura, minha irmã mais nova. Ela se sente mais segura, mais confiante, então acompanhe ela lá em Alagoas fazer o concurso. Esse concurso era para ser em abril de 2009. E em janeiro de 2009, eu também eu advogava já há algum tempo. E minha filha, à época, tinha 3 anos de idade. Falei, não, eu também vou começar a estudar, vou tentar fazer um concurso, até para eu ter uma estabilidade maior, assim, né? Se acontecer alguma coisa comigo, minha filha tem aí, de alguma forma, uma sobrevivência aí, né? Pois bem, esse concurso, ele foi suspenso e reabriu as inscrições. Aí eu falei, bom, quer saber? Já que eu vou para acompanhar minha irmã, eu já vou fazer também para ver como é que está o meu nível aí, o que eu preciso estudar. E o concurso que era para ser em maio foi para novembro e só foi acontecer em dezembro. E no fim das contas deu tempo de eu estudar. E acabou que eu e a minha irmã passamos no concurso da defensoria daqui. Eu passei dentro das vagas que estavam disponíveis e minha irmã ficou naquela lista de espera, né? Esperando eventualmente criação de novas vagas ou vacância, né? O pessoal, na época, a defensoria estava se estruturando ainda. Então era muito comum os concurseiros fazerem um concurso e
faziam aqui, tomavam posse aqui em Alagoas, ficavam 2, 3 meses aqui, passavam no estado de origem e voltavam, né? Então, o nosso concurso teve muita rotatividade ainda de defensores, né? E a minha irmã, inclusive, chegou a ser chamada para ser nomeada aqui. Mas aí ela continuou estudando, continuou fazendo concurso, prestando concursos, e acabou sendo aprovada no Rio Grande do Sul. Hoje minha irmã é defensora pública no Rio Grande do Sul. E aí estamos uma de cada lado, né? Ela lá e eu aqui, as duas exercendo a mesma função. Quando a gente fala de defensoria pública, numa forma mais clara de expressar, no caso a defensora pública é uma espécie de advogada pública? Seria mais ou menos isso? Sim. A defensoria, só para situar, né, os nossos ouvintes aqui, é a função pública, é a instituição mais recente do quadro da justiça. A defensoria pública, ela existe somente a partir de 1928. Ela foi criada pela Constituição de 1988. Então, o Ministério Público já existia, o Poder Judiciário, obviamente, que há muito tempo já existia, as procuradorias estaduais, as procuradorias municipais, né? Todo o quadro o quadro federal, né? Justiça Federal, MP Federal, enfim. E a defensoria não existia enquanto órgão de prestação de assistência judiciária. Essa prestação de assistência judiciária era feita até 88 pelos advogados, pela advocacia, né? Sim. Ou pela Procuradoria do Estado, em alguns estados do Brasil. E em 88 se criou a instituição Defensoria Pública. E na época, o quadro da Procuradoria do Estado pôde optar se permanecia na Procuradoria do Estado ou se vinha para integrar os quadros da Defensoria Pública. E foram assim que surgiram os primeiros defensores, migrados da Procuradoria do Estado. E nesse andar da carruagem, de 88, depois em 94, nós tivemos uma reforma, uma emenda constitucional que trouxe aí algumas atribuições extras para a Defensoria Pública. Sim. E de 88 para cá a gente vem se consolidando como uma instituição inicialmente criada para prestar assistência judiciária gratuita às pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Sim. Mas também como tutora dos direitos humanos. Então, a Defensoria ela tem uma atuação judicial, ela tem uma atuação processual, mas ela tem uma atuação também que vai muito além do processo em si, muito além de buscar o direito da parte individual. A gente tem um ônus coletivo muito grande, Sim. né? Que foi trazido ao longo do tempo aí pela legislação e que vem fortalecendo a instituição cada vez mais, né? Houve já discussões importantes, como a atribuição da Defensoria Pública para a proposição de ações civis públicas, que inicialmente seriam somente de atribuição do Ministério Público. A Defensoria Pública teria atribuição somente para aquelas pessoas que supostamente são economicamente insuficientes. E hoje o STF já abrangeu, já largou essa atribuição, essa legitimidade da Defensoria para tutela de qualquer interesse de minorias, qualquer interesse de públicos juridicamente hipossuficientes, não só economicamente, mas mulheres, crianças, idosos, meio ambiente, tudo isso hoje ele está dentro do leque da Defensoria Pública. Legal. Então, basicamente, funciona assim, eu tenho uma necessidade de um advogado, não tenho condições de pagar, procura a Defensoria Pública. Isso mesmo. E a Defensoria Pública vai fazer a minha defesa, digamos assim. Exatamente. Então, vamos partir aqui para um lado mais pessoal. Já houve algum dia, assim, se um dia
A senhora, não, eu peguei esse caso aqui e eu acho que eu não quero defender essa pessoa. Eu acho que ela não merece minha defesa. A senhora querer abrir mão ou não pode? A senhora tem que fazer mesmo assim? Veja só, como é interessante isso. E o quanto a Defensoria Pública repercute na vida do defensor, na vida pessoal do defensor e na nossa própria forma de ver a justiça. Por quê? Eu aprendo todo dia a não julgar. Se você chega com uma demanda para mim e eu te pré-julgo, provavelmente eu não vou fazer um trabalho satisfatório na defesa do teu direito. Entendi. Entendeu? Então, a primeira premissa para você ser defensor é: não julgue aquilo que chega até você. É uma tarefa praticamente impossível. É muito difícil você não julgar. Porque você acorda, você abre o olho fazendo julgamentos. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Onde eu vou? Com quem eu vou encontrar? Quais vão ser as pessoas com quem eu vou ter que interagir no meu dia? E eu não gosto muito de interagir com X ou Y ou Z. Então, a gente abre o olho julgando. Verdade. Então, é um exercício muito pesado, né? Você ouvir uma demanda de alguém e não emitir um juízo de valor. A par disso, existem situações que às vezes são insuperáveis porque somos humanos, né? E dentro da nossa humanidade, a gente tem uma hora que tem certas situações que você realmente não consegue apartar o seu entendimento da vida, os seus princípios, né? As suas crenças de determinadas situações. Eu trabalhei muito tempo no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um local de gente que é acusada de matar outras pessoas, né? O Tribunal do Júri, a competência é exclusiva para crimes dolosos contra a vida. Ou seja, pessoas que tenham praticado, na sua forma consumada ou tentada, homicídio, infanticídio, aborto, instigação, auxílio a suicídio. Então, são esses crimes que envolvem as demandas do Tribunal do Júri, mais né? Pesados, mais crimes, macabros, né? Crimes que são cometidos, às vezes, por alguma razão até relevante, mas você tirar a vida de alguém é algo que é a última coisa que se espera de um ser humano, né? Então, nesse âmbito, seria muito fácil a pessoa se deparar com um caso e falar: eu não posso defender isso, eu não posso defender isso, não posso defender aquilo. O que a gente faz como defensor? Mais do que tudo, a gente defende a presunção de inocência. Por quê? Porque o processo é um jogo. O processo tem regras. Sim. E tanto a gente, defensoria, advocacia, Ministério Público, juiz, cada um tem a sua função e a sua atribuição dentro de um processo. Então, se uma parte falha, é obrigação da outra apontar ao juiz essa falha. Então, mais do que a gente defender um fato que foi praticado, a gente defende a aplicação dessas regras do jogo. Né? Se o Ministério Público não se desincumbe de demonstrar com segurança que você matou alguém, você tem que ser absolvido. Essa é a regra do jogo. E a questão, né? a questão doutora, das provas, né, que precisa ser claro, a justiça não pode julgar alguém, condená-lo pelo achismo. Não, porque principalmente no direito penal, que envolve, né, essa questão, principalmente o direito penal, eu não posso imputar a alguém uma responsabilidade objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? A prática de um crime sem ter elementos de prova de autoria e de materialidade. O que é autoria? Quem faz? O que é materialidade? O efeito que aquela ação provocou no mundo real e que é juridicamente relevante. Então, a defesa, enfim,
tanto pela defensoria quanto pela advocacia, ela tem esse papel, não de defender o fato da pessoa ter matado alguém, mas resguardar que os direitos dela, enquanto cidadã, perante a lei inocente, até que venha uma sentença que prove o contrário, sejam resguardados. Voltando para a tua pergunta, se teve algum caso, na minha carreira jurídica toda, teve um caso que eu não consegui fazer o júri por razões, assim, muito pessoais. Foi uma situação que um senhor havia estuprado e matado uma criança de 4 anos de idade e a avó dessa criança, que já era uma pessoa idosa. Ele matou e estuprou as duas. Um processo que foi muito bem instruído, havia muitas provas que davam a entender que ele efetivamente havia praticado aquele fato. Sim. Ele era vizinho dessas vítimas, ele convivia, ele tinha acesso à casa dessas vítimas. A morte da criança, a da senhora eu não me lembro, mas a da criança foi por asfixia. Ele asfixiou a criança com a própria calcinha dela. E, assim, houve incidente, inclusive houve proposição de incidente de insanidade dessa pessoa, e se apurou no incidente de insanidade que ele tinha pleno conhecimento, plena sabedoria do que ele estava fazendo. A noção, né? E esse caso, eu não consegui fazer o júri. Eu pedi para um colega fazer. Porque eu não consegui, eu não achei forças para achar nada que eu pudesse dizer para os jurados que pudesse minimamente justificar qualquer defesa para aquele fato. Doutora, num caso como esse, por Ele exemplo, foi condenado. Sim. Tá? Só para, concluir a história aqui, ele foi condenado, um colega foi lá, fez o júri pro forma, né? Mas eu nem para ir lá fazer pro forma eu tive forças para ir fazer, né? Foi uma situação que ficou muito marcada, assim, na minha vida profissional e, enfim, não me arrependo, né, de ter pedido, aleguei minha suspeição por razões pessoais nesse caso. E foi o único caso, assim, que foi mais emblemático e realmente eu não consegui atuar. Entendi. Num caso como esse, por exemplo, que a senhora acabou de citar, quando há um forte indício de que realmente ele foi o acusado, realmente cometeu o crime, a defensoria não tem apenas o papel de inocentá-lo, mas às vezes também de diminuir a pena, seria assim? Sim, perfeito isso que tu falou. Por quê? O homicídio, os crimes dolosos, eu vou falar especificamente em relação a eles, mas em relação aos outros crimes também é muito comum haver como se fosse uma grade. Crime doloso né? Quando crime doloso é aquele que é a intenção, né? Eu mato porque eu quero matar. Diferente do culposo, que acontece, por exemplo, eu estou dirigindo o meu carro, né? Eu estou um pouco acima da velocidade, estou sendo negligente em relação à velocidade, e alguém atravessa a rua e eu atropelo. E mata essa pessoa. Eu cometi um homicídio culposo, em tese, né? Por conta de negligência, imprudência e imperícia. Sim. Mas, voltando ao crime doloso, né? Existe uma graduação. Uma pessoa que mata alguém, ela pode matar alguém na modalidade simples, entre aspas, né? Que não é simples matar alguém, mas para diferenciar da modalidade qualificada, a gente usa o termo simples. A linguagem jurídica, isso, né? Então, ela pode cometer esse crime na modalidade simples, pode ser tentada, se ela não conseguir alcançar o resultado morte, né? Pode responder o crime tentado, que é já uma forma de atenuar, a tentativa atenua, porque eu não atingi o resultado. Sim. Então, eu respondo pelo homicídio, mas de forma atenuada por conta de a pessoa não ter morrido, ela ter se ferido, por exemplo, mas não ter chegado ao óbito. Nesse caso ainda, a gente pode discutir a questão
se a pessoa tinha intenção de matar ou não, né? Porque aí poderia caracterizar uma lesão corporal, que a pena é menor já. Sim. Então, eu tenho uma lesão corporal, eu tenho uma tentativa de homicídio, eu tenho um homicídio. A partir do homicídio, eu posso ter alguma causa relevante que me leva a cometer aquele crime. Por exemplo, a pessoa mata o estuprador da filha. Eu posso matar? Não. Mas nesse caso, eu tenho um motivo relevante que me impeliu a praticar aquele crime. Isso já pode diminuir a pena. Isso também, se for reconhecido, diminui a pena. E também eu tenho causas para aumentar. O crime cometido por motivo fútil, o crime cometido por motivo torpe, o crime cometido com meio cruel, né? Aquela pessoa que mata por esganadura, que mata por asfixia, como foi nesse caso do exemplo que eu dei. O caso famoso que ficou aí, que tem até uma série agora, da Elise Matsunaga, né? Sim. Que esquartejou. Então, tudo isso repercute no resultado da pena que aquela pessoa vai ter se for condenada. Entendi. Isso vai aumentando. O fato de eu matar uma criança é uma causa de aumento de pena. O fato de eu matar um idoso é causa de aumento de pena. O fato de eu praticar um homicídio contra uma mulher em razão do gênero feminino é algo que aumenta a pena. Certo. Né? Então, tudo isso a gente tem para trabalhar dentro de um processo criminal. Não é simplesmente matou ou não matou. Você vê que tem um monte de coisas que a gente pode alegar, tanto o Ministério Público para aumentar, quanto a defesa para tentar diminuir essa pena. A senhora já citou algumas vezes sobre o Ministério Público. No caso, o Ministério Público, em um julgamento, ele é representado pelo promotor de justiça. O promotor é o autor da ação penal, via de regra. Né? Tem algumas ações penais que são de ação privada, poucas, assim. Normalmente esses crimes cometidos contra a honra, né? Injúria, difamação, calúnia, esses crimes, crime de dano, esses crimes são de ação privada. A pessoa tem que contratar um advogado ou procurar a defensoria para dar entrada com esses crimes. Mas, via de regra, quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Sim. Então, ele é que vai fazer a denúncia e a defensoria pública, no caso de quem não tem condições de pagar um advogado, é que vai promover a defesa. Quem tem condições de pagar um advogado, aí tem a possibilidade de procurar um advogado e constituir, né, uma pessoa de sua confiança para poder prosseguir aí na sua defesa no processo. A gente vai para um rápido comercial, mas depois eu quero saber, deixar já uma pergunta aqui no ar. Se já teve alguma vez que a senhora fez a defesa de um criminoso, não sei se é essa palavra que vocês usam, assistido, na verdade, isso, né? É o termo que vocês usam, um termo correto que vocês usam. Já teve algum dia que a senhora fez a defesa de um assistido e depois pensou na vítima. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas antes a gente vai para um rápido comercial. Você que está nos ouvindo através da Rádio Delmiro FM, eu muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela confiança. E você que já está nos ouvindo, mas quer nos assistir, é só acessar o YouTube. Estamos ao vivo no YouTube, no canal da Rádio Delmiro FM 89.9 e também pelo Instagram e pelo Facebook e pelo site da Rádio Delmiro. Mas segue a programação, daqui a pouquinho a gente volta, vamos para um rápido comercial, não sai daí. 89. A Prefeitura de Delmiro Gouveia e o Conselho de Pastores trazem pra você Adorai Delmiro! É nesta sexta, dia 9 de dezembro, na Praça Multieventos, a partir das 19 horas, em comemoração ao Dia do Evangélico, com Leandro Borges. Conte teus maiores sonhos a ninguém, não mostre sua ferida. Mamara Barros. Quem não tem. Realização Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, Conselho de Pastores e Prefeitura de Delmiro Gouveia. Trabalho e desenvolvimento para todos. Adorai Delmiro. Acesse o nosso site radiodelmiro.com.br. Delmiro FM.
Acesse nas redes sociais e siga o nosso Instagram. @Rádio Delmiro Oficial. Além dos melhores preços da cidade, o Quênio agora conta com novas instalações, espaço interno mais amplo para mais conforto dos seus clientes, restaurante e lanchonete, aplicativo Compre Sem Fila Delivery, açougue com carnes de ótima qualidade, área de hortifruti, farmácia, cartão de crédito Quênio e a grande inovação, 2 self-checkout, o autoatendimento onde seus clientes passam e pagam suas compras sozinhos sem o auxílio do operador de caixa. Venha nos visitar, comprar e economizar. Quênio Atacado e Varejo, o lugar certo de fazer suas compras. Mudaram as estações. Neste Natal, que todos os desejos sejam de amor e felicidade, que tudo possa assim ser diferente. As lojas Deleles desejam estar sempre com você. Siga nosso Instagram, @deleles.pauloafonso e saiba mais. Estamos indo de volta pra casa. Deleles. Delmiro FM. Pra construir ou reformar, Bem-estar pra sua família. Você quer construir ou reformar? Vem para Bela Vista. Materiais de construções em geral. Aqui você tem produtos de qualidade, preços baixos e a entrega mais rápida da região. As melhores marcas do mercado. Paguem até 10 vezes sem juros nos cartões. Avenida Adalto Pereira, número 645, Glória, Bahia. WhatsApp 75992505899. Instagram Bela_Vista. Bela Vista. Materiais de construção. você sempre quis sua vida mais feliz. Nessa Copa, o governo de Alagoas e o Detran estão juntos para proteger e melhorar a vida dos alagoanos. A melhor via pública do país, com estradas duplicadas, faz com que Alagoas marque um golaço na redução de acidentes. A construção de hospitais e um atendimento eficiente e rápido faz do nosso estado campeão nos cuidados em caso de acidente. Mas nessa Copa, não pise na bola. Curta com responsabilidade. Se beber, não dirija. Governo de Alagoas. Detran. Delmiro! Agora, na Delmiro FM, Minuto Museu. Você sabia que Delmiro Gouveia nasceu no estado do Ceará, no município de Ipu, em 1863? Sim, verdade. Delmiro nasceu no estado do Ceará, no município de Ipu, em 1863, mais precisamente na fazenda Boa Vista. Em 5 de junho de 1863, vem ao mundo uma criança que anos mais tarde entraria para a história do país como um investidor de Recife, o desbravador dos sertões nordestinos, o modernizador da região dos Quênios do São Francisco, o industrial da pedra, o pioneiro da eletrificação no Nordeste, o coronel de Alagoas, um dos maiores empreendedores que esse Brasil já teve. 5 de junho, aniversário de nascimento de Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, uma homenagem do Museu Regional Delmiro Gouveia por meio do Grupo Carlos Lira. Visite-nos, funcionamos de terça a domingo das 14 às 20 horas. Museu Regional Delmiro Gouveia, 100% patrocinado pelo loteamento Vila da Pedra 1. Você ouviu Minuto Museu. A TCNet cresceu e nossos equipamentos agora são mais modernos. E você, que já é cliente há muito tempo, a sua internet pode ficar até 10 vezes mais ligeira. Atualize seu plano agora e concorra a uma pop novinha e uma caixa de som JBL grandona. Gostou? Então entre em contato agora com nosso atendimento 0800 801 3131 ou visite nossa loja. Tá esperando o quê? Atualize já o seu plano. Internet de verdade com outra velocidade, toda qualidade pra se conectar. Foi mais um ano de sucesso, ligado em você. Foi pura alegria, pura emoção. Som da nossa rádio, você sintonizou. Olá, gente, eu sou Simone Melo, da Rádio Delmiro, e venho aqui desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para os nossos clientes e todos os ouvintes. Pra você tudo de bom. Delmiro FM. Delmiro!
Primeiro lugar na audiência. 89 FM. Só toca as melhores. 89 FM. Muito bem, meus amigos, de volta com o Pod 89 nessa sexta-feira, e a nossa convidada de hoje é a nossa querida doutora Andréia Toninha. Doutora Andréia, que é de Rio Grande do Sul. Ainda não consegui decorar a cidade que a senhora veio. Erechim. Erechim. É um nome bem chinês. É um nome indígena, na verdade. Indígena? Né? Não é chinês? Não, é um nome indígena. A Erechim é... O significado de Erechim é campo pequeno. Erechim, campo pequeno. Campo pequeno. Legal. Eu não sei qual é eu acho que é Tupi-Guarani, tá? Mas não tenho certeza. Agora também já não me lembro. Quando eu estava na escola, a gente estudava isso. Mas hoje já, se eu não me engano, é Tupi-Guarani. Hoje a senhora só quer saber da área de direito. É. Olha, a gente foi pro comercial, mas deixamos uma pergunta no ar. Claro, uma pergunta um pouco, talvez que possa soar um pouco pesada. Mas já teve algum dia que a senhora fez a defesa de um caso que marcou assim, e a senhora parou e pensou na vítima mais do que no assistido? Já aconteceu algum dia, doutora? Já aconteceu, principalmente quando a gente vê vítima criança. Sim. Né? Eu já trabalhei num caso que a madrasta matou a criança a pauladas. Foi um júri muito difícil também, que eu participei. Ela foi condenada, né? Também tinha muitos elementos que davam a entender que ela teria sido autora desse fato. Ela negava a autoria, mas o processo levava a crer que, de fato, houve a prática desse crime pela madrasta mesmo. E nos casos de feminicídio, que inclusive são casos que me incomodam um pouco fazer esse júri, sabe? Quando a vítima é mulher. É quase impossível a gente não se colocar no lugar dessa vítima, né? Até por conta da discrepância que a gente vê ainda na sociedade, né? Da diferença de tratamento ainda que a gente vê entre homens e mulheres, né? Da forma como o relacionamento acaba sendo muitas vezes fatal para algumas mulheres, né? Elas, na verdade, não têm nem chance de defesa por conta de todo um contexto social, um contexto cultural. Então, esses crimes acabam mexendo um pouco com a gente e fazendo também a gente refletir, né? Não que a gente não reflita em relação aos outros casos, né? Porque por trás de um agressor, por trás de uma vítima, sempre tem uma família. Sim. Né? E o sofrimento, ele é muito equivalente, o sofrimento da família da vítima e o sofrimento da família daquela pessoa que é presa, sabe? Então, a gente sente por isso também, né? Não tem como não ser empático com um pai que perde um filho, com um pai que tem um filho vivendo dentro de um presídio, sabe? São situações assim muito extremas, né? Não iguais, nem parecidas, mas situações extremas, né? E que a gente acaba, obviamente, que empatizando, né? Sim. Com aquilo. Em relação, a senhora citou sobre um presidiário, né? Por exemplo, qual a sua visão? Porque assim, a gente pensa, por exemplo, tem um assistido, a senhora faz a defesa, consegue amenizar ali um pouco a pena, e ele vai para uma penitenciária, por exemplo. Uhum. A senhora consegue acreditar, como eles usam esse termo, reeducando? A senhora consegue acreditar que ele consegue sair dali uma nova pessoa, ou de acordo com o sistema carcerário do Brasil, que a gente sabe que em alguns termos um pouco precário, a senhora consegue acreditar que realmente vai sair uma pessoa com um pensamento diferente, ou na maioria dos casos, como a gente vê, sair um criminoso de mais periculosidade? Veja só, eu atuei no Tribunal do Júri, só deixa eu fazer um retrospecto assim, bem rápido da minha carreira dentro da Defensoria.
Eu entrei na defensoria, fui defensora em Penedo. Sim. Eu fiquei 3 anos e meio na defensoria de Penedo. E quando eu fui promovida para Maceió, eu fui trabalhar no Tribunal do Júri e na violência doméstica. Fiquei 2 anos e meio nessa dupla jornada. Ainda enquanto eu estava no Tribunal do Júri, eu fui, digamos assim, coautora de um projeto da Defensoria chamado Defensoria no Cárcere. E eu tive a deferência de poder gerenciar, digamos assim, esse projeto, coordenar esse projeto dentro da Defensoria. E fizemos um trabalho dentro de todas as unidades penitenciárias de Alagoas. Nós atendemos 2.700 presos em 60 dias. Fizemos um trabalho, assim, muito aprofundado da estrutura do sistema. Fizemos os atendimentos dentro dos presídios, tivemos essa oportunidade também de fazer os atendimentos dentro das unidades prisionais. São 7 unidades prisionais aqui no estado de Alagoas. E foi uma força-tarefa de todos os defensores criminais. E, à época, nós tivemos um saldo de 700 alvarás de soltura. Sim. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu mapear e entrar verdadeiramente dentro do sistema prisional. Nós achamos pessoas lá que estavam com processos arquivados, presas há mais de 1 ano, perdidas dentro do sistema. Você imagina, você é preso por um furto. Simplesmente, o promotor entende que aquele furto sequer é digno de ser levado a julgamento em razão da sua falta de repercussão no patrimônio da vítima, né? Que a gente chama um furto... Ai, me fugiu agora. Me ajude, Natasha. Ajuda dos universitários. Esse furto irrisório, né? Tem um nome para isso, o insignificante. Um furto insignificante. E o promotor faz uma promoção de arquivamento, o juiz arquiva, que esqueceram o cara preso lá. Esqueceram de soltar esqueceram de expedir o alvará de soltura. Nossa. Arquivaram o processo, esqueceram de expedir o alvará de soltura. E aí a gente vai e olha para o rapaz, entra no sistema prisional, acha essa pessoa lá dentro e pergunta para ela: você responde um processo onde? Doutora, eu não sei, eu acho que é na comarca X. A gente vai, pesquisa, não tem processo nenhum contra a pessoa. A gente vai lá no prontuário do presídio, pega a pasta desse preso e vê de onde que é o mandado de prisão dele, para a gente tentar achar esse processo. E acha o número do processo e vê que o processo está baixado há mais de 1 ano. Caso como esse, não foi nenhum nem 2. Foram vários. Tá? Não com essa repercussão e com essa gravidade, mas assim, pessoas que já tinham alvará de soltura e por alguma razão o alvará não chegou na unidade prisional, ou chegou, não foi dado cumprimento. Enfim, foram várias situações que a gente encontrou de irregularidade que pôde sanar. E vendo a necessidade de fazer um trabalho mais próximo do preso e dentro das unidades prisionais, esse programa, né, esse projeto, ele continuou, era para ser uma fase só. Sim. Mas aí nós acabamos prosseguindo, esse processo existe até hoje na Defensoria no Cárcere, e eu acabei saindo das minhas atribuições no júri e na violência doméstica e fui trabalhar no núcleo de prisões da Defensoria, né? Fui coordenar o núcleo de prisões e atuar na vara da execução penal, que é onde há o cumprimento das penas. Certo. Então, ali, eu trabalhava diretamente no sistema prisional e fiquei nessa função
por mais 3 anos lá em Maceió. Engravidei no sistema prisional, né? Trabalhava lá no sistema prisional, continuei trabalhando grávida. Eu trabalhei até o dia 1º de outubro no sistema prisional. O meu filho nasceu dia 6. E assim... Uma fase difícil, né? E lidar com aquela situação, vendo aquilo e gestante. Que a gente sabe que a mulher em uma fase de gestação... Sofre algumas alterações hormonais. Por isso que eu trouxe esse dado. Porque a gente se sensibiliza ainda mais com o outro. Né? E por mais que você pratique um crime, por mais que você pratique um deslize na sua vida, ou que você seja um bandido, ou que você seja um roubador, né? Um furtador contumaz, a gente precisa entender, enquanto civilização, que a gente precisa tratar as pessoas com um mínimo de dignidade. Até porque, doutora, assim, a minha visão, às vezes alguém pode pensar, ora, mas está defendendo o criminoso, a cadeia não é uma coluna de férias, mas a gente tem que pensar com que tipo de pessoa a gente vai ter que lidar quando aquela pessoa sair da penitenciária. É justamente isso. Entendeu? Se você não trata uma pessoa com um mínimo de dignidade, prenda um cachorro, não leve lá um gole d'água para ele por dia e 10 gramas de comida para ele por dia. Não exponha ele a sol. Não exponha ele a passeio. Você acha que se você soltar esse cachorro, ele vai vir lhe lamber ou ele vai vir lhe morder? Morder, com certeza. O ser vivo, não vou nem dizer o ser humano, o ser vivo, ele tem necessidades de socializar, ele tem necessidades básicas que, se você não alimenta para o bem, se você alimenta para o mal, você pode ter N programas aí de ressocialização, nenhum vai funcionar. Porque nada funciona fora da dignidade. Então, esse trabalho que a gente desenvolveu, que ainda desenvolve lá dentro do sistema prisional, eu entendo que foi uma das formas que a gente encontrou, enquanto defensores, justamente daquela situação que eu lhe falei, né? Quanto tutores dos direitos humanos, sim, de melhorar a qualidade de vida do preso dentro do sistema prisional, para que ele, ao sair, consiga ser uma pessoa minimamente melhor do que ele entrou. Como que ele vai sair minimamente melhor do que ele entrou dentro do sistema prisional? Se ele tiver uma formação, uma capacitação de trabalho, que nós temos dentro do sistema prisional, se ele tiver escolarização, a grande maioria dos presos do estado de Alagoas é analfabeto. Se ele sair de lá alfabetizado, lendo e escrevendo, ele já saiu melhor do que ele entrou. Houve uma evolução positiva, né? Apto para realizar um trabalho. No presídio feminino, no Santa Luzia, existe a Fábrica da Esperança. Lá, a maioria das mulheres que saem de lá, saem sabendo um ofício, sabendo fazer uma unha, sabendo fazer um artesanato, sabendo arrumar um cabelo, porque elas têm curso, sabendo costurar. Então, o índice de reincidência, inclusive, do presídio feminino é baixíssimo. São pouquíssimas mulheres que são presas que voltam para o sistema prisional. Pouquíssimas. Eu não sei se chega a 5%. Por quê? Porque é um presídio menor e tem mais facilidade de ter acesso a esse tipo de atendimento. Sim. Nós temos também um presídio chamado Núcleo Ressocializador. São para presos que não são envolvidos com facção criminosa, que tem um crime, um desmantelo que a pessoa fez na vida, normalmente prática de algum homicídio, né? Um fato que levou a pessoa a praticar um homicídio e acabou sendo condenada. Enfim, no núcleo ressocializador nós temos presos que fazem faculdade,
que tem acesso ao ensino superior. Eu acompanhei, enquanto defensora pública, um preso defender um TCC dentro da unidade prisional. Então, se eu acredito que é possível ressocializar, acredito. Se eu acredito que todos saem ressocializados, eu não acredito. É mais difícil, né? Generalizar essa resposta. Exatamente. Dentro desse pensamento, claro, a gente traz histórias, como a senhora já trouxe, macabras, que com certeza marcou a história da senhora, lidar com isso. Mas, claro que já deve ter acontecido com a senhora algum caso inusitado que a senhora teve que defender, que causou mais risos do que preocupação. Eu não vou te dizer risos, mas eu vou te dizer assim, tem uma situação que eu acho muito interessante de contar. Foi o primeiro júri que eu fiz quando eu fui para Maceió. Eu era defensora em Penedo, aí eu fui promovida e fui trabalhar na vara do júri, na 8ª Vara Criminal de Maceió, que era o 2º Tribunal do Júri. Quando eu cheguei para fazer meu primeiro júri lá, tinha um aparato policial no fórum que parecia que era o Fernandinho Beiramar que estava sendo conduzido para alguma audiência lá. Tinha carro da Polícia Civil, tinha carro da Polícia Militar, tinha carro da Polícia Federal. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito importante acontecendo nesse fórum hoje. No mínimo um terrorista da Al-Qaeda. Então, aí vou eu subindo lá pro 3º andar do fórum, onde era a 8ª Vara. E eu saio do elevador. Se eu já tinha visto polícia lá embaixo, ali em cima é que tinha gente nele. Tinha Polícia Federal de fuzil, tinha Polícia Federal, assim, aquelas... Balaclava. Parecia um campo de guerra. E eu entro, quando e a senhora que ia quanto fazer... mais eu ia me aproximando do local onde era o júri do dia, eu vi que a estrutura toda, o aparato todo era pro meu réu. Nossa. Falei, gente, quem é? Quem é essa pessoa tão importante, entre aspas, que demanda uma estrutura policial tão qualificada? Pois bem, era um preso que, inclusive, estava cumprindo pena já por outros crimes em presídio federal. Tem algumas situações de presos que são muito perigosos, em que eles são deslocados para determinados presídios federais. Sim. Tá? E esse era um deles. E a acusação que era daquele júri era de um homicídio que tinha acontecido dentro do presídio Baldomero Cavalcante. O crime aconteceu dentro do módulo do presídio. Uma morte bem violenta, né? O cara foi esfaqueado, assim, foi arrastado por um longo trajeto do Macela até a grade. E, obviamente, que ninguém viu, ninguém sabia de nada, né? Todo mundo com medo de falar, porque alguém que faz aquilo com um preso não vai hesitar de fazer em algum outro momento com outra pessoa, né? Então, foi um processo que foi muito difícil de instruir, de achar elementos para demonstrar a autoria desse crime. E ele foi acusado, foi encontrado dentro da cela, do lado do preso, com a camisa suja de sangue, mas até então não sabia, não se tinha certeza de que ele efetivamente tinha sido o autor do crime. Eu fui conversar com ele, como faço com todos os réus antes dos júris, né? Eu sempre sento com o réu isoladamente, privadamente, para a gente conversar. Sem algema, sem policial, eu e ele sentados na sala, assim como a gente está aqui. E ele falou para mim, doutora, estão me colocando esse crime, mas não fui eu que pratiquei esse crime, doutora. Eu falei, então, se você não foi, quem foi? Porque você estava lá.
Ele, doutora, eu não sei dizer. E se eu soubesse, eu também não poderia falar. Pois bem, fui para o júri fazer a defesa dele. A nossa tese única era a tese de negativa de autoria. Aí, como que funciona o tribunal do júri? Só para quem nunca participou, nunca sabe como é que é. São 7 jurados. Esses 7 jurados, eles respondem perguntas que o juiz faz para eles com uma plaquinha de sim ou uma plaquinha de não. Então, a primeira pergunta sempre é se o crime aconteceu. Então, geralmente tem lá um morto, tem um documento, né, um laudo de necropsia que atesta que aquela pessoa morreu de morte violenta. Então, normalmente o primeiro quesito, todo mundo responde sim, o crime aconteceu. Sim. O segundo quesito que o juiz faz é: o fulano de tal que está sendo julgado aqui hoje foi a pessoa que praticou esse crime? E aí era a nossa tese, negativa de autoria. Ele disse que não foi ele. E aí, no júri, você abre, são 7, né, jurados, você abre até o 4º voto, sim, ou o 4º voto não, para preservar a inviolabilidade do voto, né, o sigilo do voto. Só que o que aconteceu nesse fato? Quando o juiz começou a tirar as plaquinhas com sim e não, dava um sim, um não, um sim, um não, um sim, ficou 3 sims e 3 nãos. Ou seja, o último voto é que ia definir se tinha sido ele o autor do crime ou não. E os jurados entenderam que ele foi o autor do crime. Condenaram ele por 4 votos a 3. Não foi absolvido, enfim, foi condenado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, pegou uma pena bem alta, eu não me recordo agora, mas foi mais de 15 anos de pena que ele pegou por conta desse ele já estava crime, preso antes, para né? juntar com a pena que ele já tinha. Ele já estava cumprindo. Né? Que já era uma pena bem extensa. Pois bem, saí do fórum, falei, frustrada, né? Falei, ele foi tão convincente de que não foi ele que matou. Será que eu não consegui fazer uma defesa suficiente para demonstrar para os jurados que ele realmente era inocente? Ok. Fiquei com o nome desse preso gravado na minha mente por um bom tempo. Certa feita, quando eu já era defensora lá na execução penal, chegou uma mulher lá para saber de quando que o marido dela ia ser solto. Né? Aí eu peguei o processo do marido dela. Coincidentemente, ele tinha praticado um crime junto com esse meu réu. Desse júri. Praticado um crime antes de ser preso. Outro crime. Fora ele da tinha sido penitenciária. acusado, antes deles serem presos, né? Eles tinham cometido um crime juntos, se não me engano, era um roubo. E aí eu vi o nome dele lá, era comparsa do marido dela no crime. Eu falei, deixa eu perguntar uma coisa, curiosidade. Você conhece uma pessoa chamada fulano de tal? Ela, conheço, doutora, sei quem é. Inclusive, o meu segundo filho nasceu por causa dele. Eu estava numa visita do Baldomero e no momento que a gente estava lá na visita, ele praticou um homicídio dentro do módulo que o meu marido estava. Aí o meu coração se aquietou. Porque ele foi condenado devidamente, né? Pelo crime. Porque ele realmente tinha praticado o crime. A gente não tinha testemunha nenhuma, mas 3, 4 anos depois, eu tive a confirmação de que, de fato, ele tinha praticado aquele crime. Interessante. Esses 3 anos que a senhora falou que tinha guardado isso e ficou um pouco perturbada, assim que a gente pode dizer.
Para esquecer um pouco esse ambiente que a senhora vive, lidando com esse tipo de coisa, o que a senhora faz? A senhora gosta de ler um livro? Às vezes, claro, a gente sempre leva um problema ou outro para casa. Sim. E no caso da senhora, são problemas dos outros que a senhora leva para casa. O que a senhora faz para tentar burlar um pouco esses pensamentos aí? Olha, antes, quando eu era mais jovem, e quando eu tinha entrado, eu estava cheia de gás quando eu entrei na defensoria, e morava em Maceió. Teve um período que eu dava aula ainda. Então, dar aula era algo que, para mim, me alimentava enquanto pessoa, né? Você formar... formar não é a palavra, né? Porque ali eu dava aula num curso preparatório para concurso. Legal. Na verdade, eu estava ajudando pessoas a conquistar o mesmo sonho que eu conquistei. Sim, né? Com certeza. Funcionando ali como um tijolinho para ajudar aquelas pessoas, né? Para munir aquelas pessoas, às vezes, da experiência, dos elementos, do conhecimento, para poder chegar. E eu tenho, assim, uma felicidade enorme de ter alunos meus que são meus colegas hoje. Legal. Defensores, Legal. né? Juízes. Enfim, foi um período muito bacana, assim. E da aula me tirava um pouco, né? Essa questão do peso da atribuição. Eu sempre fui uma pessoa muito... Eu não vou dizer religiosa, porque eu não frequento muito a igreja. Mas eu sempre fui uma pessoa muito cristã. Eu sempre fui uma pessoa que me confio muito com Deus. Mantém a fé, né? Eu converso muito com Deus. Tento agir na minha vida como cristã, né? Tento praticar caridade, tento fazer o meu trabalho da melhor forma possível para que as pessoas se sintam acolhidas. Então, eu tento exercer essa minha fé, que talvez não seja tão praticante da forma como se esperava, mas tento utilizar isso na minha vida para tornar a minha vida melhor e a das outras pessoas melhor também. E uma coisa que eu sempre gostei muito, eu já fui coach também, além de professora, e uma coisa que me traz muita tranquilidade, me traz muito centramento é atividade física. O que é coach, doutora? O coaching é um método em que você, através de determinadas conversas que você tem, determinadas ações que você tem com o seu coach, você tenta extrair, fazer com que ele extraia o máximo que ele pode daquilo que ele sabe. É como uma pessoa que vai para levantar o astral, para mostrar o potencial. É como um técnico mesmo. Legal. Pensa no técnico da nossa seleção. Ele vai lá, ele treina, ele monta a estratégia de treino, ele orienta o jogador, ele puxa a orelha do jogador. Sim. E ele tenta extrair do jogador aquilo que ele tem de melhor. Né? Tanto é que o coaching, o processo de coaching, ele vem do esporte, inclusive. Então, aquilo que um técnico faz com o seu atleta, um coach faz com o seu coach. Coach, no caso, é a pessoa que sofre a técnica do coaching. Legal. Né? Por exemplo, você quer passar num concurso. Eu vou ter alguns encontros com você e eu vou fazer uma mentoria com você. Falar, para você atingir a sua meta, você tem esses caminhos. De que forma você, dentro da sua possibilidade, pode atingir esse caminho? Então, você começa a fazer com que a pessoa saia da zona de conforto dela e tente atingir níveis de excelência maiores do que ela conseguiria, de repente, só estudando por ela mesma.
Legal. Então a senhora se tornou coach na sua área, na área do direito, no caso. O coaching, ele não é específico. Eu atuei, obviamente, junto, não só com coaching, mas com mentoria também, porque aí as duas coisas se juntam, né? Para tentar abreviar o caminho do estudo, né? Sim. Fazer com que aquela pessoa, no menor tempo de estudo, pudesse alcançar a aprovação dela no concurso. Mas o coaching, ele serve para tudo. Legal. Tem coaching financeiro, tem coaching de saúde, tem coaching de carreira, enfim, tem várias possibilidades que você pode explorar aí, né, de forma a otimizar as suas potencialidades. E além de coach, professora e defensora pública, a senhora também é atleta, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre a nossa querida doutora, nossa convidada de hoje, doutora Andréia Tonin, que além de professora, coach e defensora pública, ela também é atleta. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai para um rápido comercial, daqui a pouco a gente está de volta, não saia da sintonia. Na academia ou cuidando de casa? Combina com você no carro ou no transporte coletivo? Melhor ainda, combina com você na praia ou na piscina? Seja onde for, a 89 FM chega até você, levando muita música, emoção e alegria. Sintonize a 89 FM, a rádio que combina com você. 89! Delmiro! Neste Natal, presentear com amor é o que nos une. E o Boticário tem presentes inesquecíveis. São mais de 30 opções exclusivas com as linhas mais amadas do Brasil. Tem kits especiais de Lily, Malbec, Quasar, Florata e muito mais. Para comprar é fácil. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp oficial. Neste Natal, presente é o Boticário. Campanha válida até 25 de dezembro. Consulte condições nos canais de venda. Atenção, ouvintes de Paulo Afonso e região e todo o Nordeste brasileiro. Pensou em comprar ou trocar o seu veículo? Passe em Jeremias Veículos e traga toda a sua família. Agradecemos a sua visita à nossa loja física, Avenida Paulônio Salles, 872, Centro, fone 75-3281-9794. Os melhores momentos a gente não esquece. Principalmente quando chega o final do ano, onde todos se reúnem para aquele café da manhã com um pãozinho quentinho e com sabores irresistíveis. Panificadora Senhor do Bonfim. Para os seus momentos mais especiais, a tradição que faz a diferença. Feliz Natal e próspero Ano Novo. São os sinceros votos do Miguel e de todos que fazem a Panificadora Senhor do Bonfim. Delmiro FM. Qual o seu problema? Falta de água? Sua rua não tem calçamento ou asfalto? Onde você mora, tem muito lixo? No seu bairro, falta segurança e tem muito assalto? Ligue para 82 3641 2001 e faça a sua reclamação. A vez do povo no rádio. A vez do povo no rádio. Ligue para o nosso departamento comercial 82 3641 2821. A Rádio Delmiro, sempre em primeiro lugar. A vez do povo no rádio. A vez do povo no rádio. A Prefeitura de Delmiro Gouveia e o Conselho de Pastores trazem pra você Adorai Delmiro! É nesta sexta, dia 9 de dezembro, na Praça Multieventos, a partir das 19 horas, em comemoração ao Dia do Evangélico, com Leandro Borges. Conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida. Mamara Barros. Quem não tem. Realização Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, Conselho de Pastores e Prefeitura de Delmiro Gouveia. Trabalho e desenvolvimento para todos. Adorai Delmiro.
Nessa Copa, o governo de Alagoas e o Detran estão juntos para proteger e melhorar a vida dos alagoanos. A melhor via pública do país, com estradas duplicadas, faz com que Alagoas marque um golaço na redução de acidentes. A construção de hospitais e um atendimento eficiente e rápido faz do nosso estado campeão nos cuidados em caso de acidente. Mas nessa Copa, não pise na bola. Curta com responsabilidade. Se beber, não dirija. Governo de Alagoas. Detran. Supermercado Santana, há mais de 28 anos, inovando com melhor atendimento e preços baixos da região. Dispomos de hortifruti, açougue amplo, gêneros alimentícios e as melhores marcas de rações para o seu animal. Aproveite nossas promoções. Supermercado Santana e Rações, tradição e preço baixo. Rua Santa Terezinha, no pátio do Ceasa. Funcionamos de segunda a sábado, das 7 às 19h30 e aos domingos, das 7 às 13 horas. É Super Connect, é mais internet, é velocidade, é mais pra você. É telefonia, é chip, é TV. Eu tô com a Super, só falta você. Super Connect, 500 MB de internet, mais 100 canais em HD. Assine na Super Combo, planos a partir de R$60. E agora, com estação grátis. Consulte condições, 0800 710 0004. Eu tô na Super, só falta você. Olá pessoal, aqui é o Daniel. Eu quero aproveitar essa oportunidade nessa data tão importante do ano e mandar um grande abraço a vocês e desejar um Feliz Natal, cheio de paz, de muito amor e de muita esperança. Delmiro FM. O superintendente Jorge Cavalcante, em nome da família Vila da Pedra Empreendimentos e do Shopping da Vila, dedica essa música a toda a população de Delmiro Gouveia e do Alto Sertão. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém, expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso, viva a vida pra você. E antes de falar escute, antes de escrever pense, antes de gastar ganhe, antes de orar perdoe, antes de magoar sinta, antes de odiar ame, antes de desistir tente, antes de morrer viva, viva, viva. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém, expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso, viva a vida pra você. E antes de falar escute, antes de escrever pense, antes de gastar ganhe, antes de orar perdoe, antes de magoar sinta, antes de odiar ame, antes de desistir tente, antes de morrer, antes de falar escute, antes de escrever pense, antes de gastar ganhe, antes de orar perdoe, antes de magoar sinta, antes de odiar ame, antes de desistir tente, antes de morrer, viva, 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 Desejando a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. E aí, você é daquele que fica esperando ou do
que faz acontecer. Foi aqui no Unirios que eu encontrei a estrutura completa, professores qualificados e o prestígio da melhor instituição privada de ensino superior de Paulo Afonso e região para me tornar referência na minha profissão. Além disso, pude contar com uma instituição que valoriza o meu desenvolvimento, através de projetos práticos e inovadores. Bom demais, né? No Unirios você conta com a clínica escola, núcleo de prática jurídica, laboratório especializados, equipamentos modernos, muito networking e tudo para ser um profissional renomado na área dos seus sonhos. E você ainda pode ter tudo isso com condições imperdíveis de pagamento e planos de financiamento que cabem no seu bolso. Não espere mais para tomar as rédeas do seu destino. Faça seu futuro acontecer. Acesse agora unirios.edu.br e inscreva-se gratuitamente no processo seletivo 2023.1. CYC 236, em 89,9. Delmiro Gouveia, Alagoas. Delmiro FM. Delmiro! Pod 89 de volta na programação da Delmiro FM, ao vivo no YouTube, no Instagram e no Facebook e no site da Rádio Delmiro FM. A nossa convidada especial de hoje é a nossa querida doutora Andréia Tonin, que nos dá a honra de estar conosco, e a gente estava batendo um papo aqui e destacamos que ela, além de defensora pública, é professora, coach e, claro, atleta. A gente conhece o seu trabalho, eu já conversei um pouco com a senhora e conheci um pouco da parte da sua parte como atleta. A senhora que é praticante do CrossFit, não é isso mesmo, doutora? Sim. Eu sempre gostei muito de ser desafiada, né? Eu gosto de cumprir metas. É quase um hábito cumprir meta para mim. É uma coisa que me faz sentir bem. E eu tenho um péssimo mau hábito. Eu sou muito desorganizada. Então, isso é uma coisa que o esporte, ele vem me ensinando a ter disciplina. Porque desorganização é indisciplina. Não tem para onde fugir. O esporte tem esse poder também. E assim, o que eu percebi, principalmente depois que eu comecei a praticar o CrossFit, que a minha disciplina do esporte, eu tô conseguindo trazer para o meu trabalho, para a organização das minhas tarefas da vida diária. Então, é algo que vai além, né? Que extrapola aquela prática mesmo da atividade física para você ter saúde, para você manter a forma, né? Enfim. E eu sou muito preocupada com saúde também. Muito preocupada. Então, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 18 anos agora e tenho um de 4. Então, o de 4... exige de mim que eu esteja 100% apta para correr, para brincar, para rolar. Então, o esporte ele também me proporciona, né, essa vivência. Mas na verdade, eu sempre fui adepta de atividade física. Desde quando eu era adolescente, eu fazia patinação artística. Legal. Participava de um grupo lá na minha cidade, lá Erechim. Sim, na minha cidade natal, eu participava de um grupo, eu fazia apresentações de patinação artística. Aí, depois, quando acabei mudando para Porto Alegre, quando fui fazer a faculdade de Direito, aí não tinha mais como fazer a patinação, eu comecei a academia, né, para realmente não perder a prática da atividade física, caminhadas, passear, né? Enfim, gosto muito de fazer coisas ao ar livre, gosto muito de pedalar também. Legal. Participo de um grupo de pedal aqui em Delmiro também. Mas o CrossFit eu comecei a praticar há 1 ano e meio. E foi a modalidade, assim, até hoje, que mais me disciplinou. Tanto como atleta,
quanto como pessoa mesmo, né? A gente acaba levando essa disciplina para o nosso dia a dia também. Sim, com certeza. O esporte tem esse poder. Eu também hoje não estou mais tão em alta como antigamente, mas sou praticante de esporte e realmente o esporte tem esse poder da disciplina, né? De nos tornar mais disciplinado, porque além da saúde, né? E nos traçar metas. Eu já tive vontade de praticar o CrossFit, só que eu não tenho saúde para isso. Vamos participar. Eu tenho hernia de disco, eu tenho bico de papagaio, escoliose, eu tenho bucite nos 2 quadris. Deixa eu te dizer, a melhor forma, eu não sou médica, tá? E não sou educadora física. Sim. Mas eu sou uma curiosa, eu gosto de estudar e gosto de ler sobre isso. Certo. E assim, o maior remédio para todos esses teus males é você ter força muscular. E se eu morrer daqui pra lá? Até conseguir. Você não vai morrer. Até conseguir essa força, doutora. Veja só, o CrossFit. Tá, vai lá. Eu vou falar do CrossFit agora. Fala. O CrossFit, ele tem uma. Você está falando agora como coach também, tá? Então, pra me incentivar. Isso, vamos fazer um coaching vamos aqui. Lá, vamos coach ao vivo na Rádio Delmiro FM, no Pod 89. Isso. É o programa mais completo. Vai lá, doutora. E é engraçado, sabe o que é? A maioria das pessoas que chegam para fazer coaching chegam acreditando que não podem fazer as coisas que elas podem fazer. Legal, gostei. Agora eu me senti mais empolgado, viu, doutora? Então, continue. Obviamente que você não vai chegar numa aula de CrossFit, vai pegar uma barra de 15 quilos, vai colocar 10 quilos de peso em cada lado da barra e vai querer levantar essa barra como se fosse um atleta antigo. Você estivesse levantando ali uma vassoura do chão. Tá? Então, como tudo na vida, o CrossFit também é um processo. E a coisa que o meu coach lá do box sempre fala é que a coisa mais importante para um crossfiteiro é respeitar o seu processo. Sim. Partindo dessa premissa, você vai fazer uma aula, e hoje a gente tem 2 boxes de CrossFit aqui em Delmiro, ou seja, tem lugar para todo mundo. E o que acontece? Você vai começar fazendo atividades dentro da sua capacidade física. É de forma gradativa, né? O meu sobrinho, o filho da minha cunhada, ele começou a treinar comigo agora, 12 anos. Legal. 12 anos. Mas uma criança fazendo... Gente, a idade de você começar a incutir bons hábitos de saúde é... ainda na infância e adolescência. Infância, com certeza. Você imagina esse menino que está começando agora, está empolgado, está gostando, vai começar a adquirir força física, vai começar a ficar com um corpo bonito, porque você treina força, você começa a ter, principalmente homem, né? Mulher se lasca, mas homem treina ali e daqui a pouco já está com músculo aparecendo, já está com gordura, queimando gordura, né? Está sarado. Já está sarado, né? Nós mulheres, a gente precisa suar 3, 4 vezes mais do que os homens para conseguir um musculinho, né? Então, obviamente que você vai começar. Mas eu vi a senhora mostrando o bíceps aí quase agora, viu? Não vou ter. Vai lá, mostra lá na câmera. Deu pra aparecer já. Não, já vai aparecer. Tem um delayzinho. Pronto. Muito bem. E eu tenho 47 anos, viu? Olha só, Ou seja, tá vendo aí? É um esporte que às vezes é muito mal interpretado. Porque todo mundo pensa que só gente jovem, forte, sarada pode fazer CrossFit, o que é uma inverdade. Sim. Então, criança pode fazer. Criança não, né? Mas assim, adolescente, 12 anos para cima. E tem inclusive aulas kids. Nós não temos aqui em Delmiro ainda, né? Uma aula só mas eu acho que né? muito em breve a gente já deve ter aí algum preparatório de CrossFit que envolva criança. Porque se você pensar, são as coisas que criança mais gosta de fazer. Saltar, escalar, se pendurar. Tudo isso o CrossFit proporciona, né? Com certeza. Então, é muito legal para criança adaptado, é muito legal para adolescente adaptado, é muito legal para adulto com hérnia, com adaptado. Tá? Falou agora minha língua, né? doutora.
Então, assim, a gente precisa desmistificar um pouco isso sobre o esporte, sabe? E, obviamente, que você tem ali uma oportunidade maravilhosa de se superar. Porque você vai sentir o seu corpo começar a ficar forte, você vai começar sentir o seu corpo ficar apto, e aí você vai colocando peso dentro da sua possibilidade. No limite. Você vai começando a aprender a fazer exercícios dentro da sua possibilidade, né? No começo, você vai fazer com a força, o peso e a força do seu próprio corpo. Você vai lá fazer flexão com o joelho no chão, porque você não vai sair fazendo flexão com o corpo inteiro estendido, né? Você vai fazer... Eu acho que eu consigo, né? Eu não tô tão mal assim. Consegue? Ó, e tá vendo? Tá vendo? Você vai pular corda, você vai correr. Então, tem muita atividade que não aparece e que a gente faz lá numa aula, né? E mesmo que não seja crossfit, uma academia, né? Uma musculação, né? Eu sou encantada com crossfit por conta da questão da socialização também, né? Eu já tentei academia. O que eu não gosto de academia, nunca fiz crossfit, mas o que me chama a atenção no crossfit, tenho vontade de fazer, é que a academia é aquela coisa bem repetitiva. Uhum. E o crossfit sempre traz uma forma mais dinâmica. É o que me chama a atenção do crossfit. Sim. A questão de se movimentar mais. E o que eu acho que é comum entre nós dois é sobre bater metas. Uhum. Eu amo bater metas. Uhum. Eu sempre fui assim de traçar metas e querer alcançar. E essa questão que a senhora falou sobre crescer, melhorar o peso, aumentar o peso, faz flexão de joelho, agora faz com o corpo completo. Isso aí é ótimo, né? É o diferencial da musculação, no caso da academia. Claro que há quem goste mais da musculação, mas o crossfit realmente tem esse diferencial. E é massa porque você tem vitórias todos os dias. Legal. Cada vez que você consegue se superar, você vê aquilo como uma vitória. E muitas vezes na vida, inclusive, não especificamente no esporte, mas a gente tem tantas pequenas vitórias na nossa vida que a gente não dá valor, que a gente não dá atenção, né? Coisas assim, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Não aconteceu porque tinha que acontecer. Às vezes você dedicou tempo, você dedicou energia, você dedicou atenção para atingir algo que você gostaria de atingir. Comprar o seu carro, comprar a sua casa, né? Não só coisas materiais também. Você conseguir... Eu vou colocar minha meta de, durante 30 dias, eu fazer uma caminhada de 30 minutos todos os dias. Que isso é alcançável para qualquer pessoa. Você se colocar uma meta. Eu tenho 30 dias para fazer, no mínimo, uma caminhada de 30 minutos por dia. Eu tenho certeza que depois de 15 dias você não vai mais caminhar só meia hora. Você vai querer caminhar 1 hora. Você vai querer caminhar 10 minutos e correr 20. Porque é natural do ser humano evoluir. Querer fazer mais, querer ter mais. E o nosso corpo é feito para isso. Nós somos feitos para aguentar altas cargas. A gente que não acredita. Assim como você, no começo aqui, falou, não, eu não posso fazer porque eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Mas agora eu estou acreditando, doutora. A senhora foi coach aí, eu estou acreditando. Eu acho que quando eu sair daqui eu vou me matricular numa academia de crossfit. Não se matricule. Vá fazer uma aula experimental. Tá. Tá bom. Né? Mas por que então, eu não posso? Você pode se matricular, mas veja só. Aí a gente vai para o segundo ponto do coaching. Vamos lá. Quando você se motiva para fazer algo, você precisa ter planejamento. Certo. Né? Então, vamos utilizar o teu exemplo aqui. Vamos lá. Eu tô empolgado. Eu acho que agora eu posso. Eu achava que não podia, mas eu tô achando que agora eu posso. Então, eu vou fazer. Eu quero fazer. Você tá ainda no plano do querer. Sim. E a gente precisa tirar esse plano do querer pro plano do fazer. Transformar isso em concretude. Legal. Então, qual vai ser o teu compromisso comigo aqui hoje? Ok, pode ser não ser hoje, mas pode ser amanhã. Você vai buscar
uma escola, vai buscar uma academia que tenha CrossFit e vai marcar de fazer uma aula experimental. Sim. Amanhã tem que ter prazo. Então, você tem até amanhã, às 12 horas, para fazer essa ação que você está se propondo. Eu trabalho amanhã, doutora. Então... É brincadeira, justamente. é brincadeira. A gente está aqui. Eu trabalho amanhã. Então, eu não posso me comprometer de fazer até as 12. Você trabalha até que horas? Coaching chato. Não é coaching que fala? Eu estou sendo um coaching chato, preguiçoso. Vamos lá. Eu trabalho até meio-dia amanhã. Pelo menos assim eu espero, né? Até meio-dia. Então, você vai fazer um compromisso da seguinte forma. Você vai trazer a sua roupa de treino aqui para a rádio amanhã. E quando você sair daqui, você vai... Vou para academia. Para academia. Para fazer ou para marcar a sua aula experimental. Eu vou. Pronto. Eu vou. Eu gostei. É assim que a gente faz. É assim que a gente cumpre meta. A gente precisa ter a vontade, a gente precisa ter o desejo, a gente precisa ter a motivação e a gente precisa ter... A ação. Legal. Interessante. Tá? Por quê? Porque vai ter dias que você não vai ter a motivação. Então, o que salva é a ação. Mesmo sem motivação, a ação tem que entrar em prática. Doutora, agora a senhora falando como coach, assim como a senhora também é coach, além de professora, coach e defensora, também é mãe, né? Como a senhora já falou. E esposa. E esposa. Talvez claro. a minha maior demanda seja... Qual é o nome? Seu esposo também é advogado, não é? Isso, meu esposo, meu marido é advogado, Gerd. Olha o nome do cara, Gerd, um nome diferente, tá vendo? Pessoas importantes têm nomes diferentes. Então, Dr. Gerd Balisson Gomes, né? Um grande também abraço, a minha sogra, ela é catarinense. Esse nome dele vem do avô materno, né? O pai da minha sogra emprestou o nome pro neto. E Gerd é advogado, me importou pra cá, né? Eu morava em Maceió, a gente se conheceu lá. Aí quando eu tive o nosso filho, eu acabei mudando, né? Dando uma guinada aqui na minha vida. Saí da capital, vim aqui morar no sertão. Então foi assim que a senhora veio parar em Delmiro? Foi por amor? Foi por amor, exatamente. Eu tenho certeza que o Dr. Gerd vai ouvir esse programa depois e vai te dar um presente. Agora que seja um presente. Ele me disse que ele ia ouvir agora, ao que vivo? Ele ia acompanhar o podcast, aí, vamos ver. Olha, Dr. Gerd, uma declaração ao vivo aqui no Pod 89. Porque Pod 89, além de cultura, é também um programa romântico que as pessoas fazem declaração de amor. Então ela está dizendo que veio para o sertão de Alagoas por amor. Legal. Que lindo, né? Que lindo. E assim, é outra coisa também que eu acho que as pessoas precisam valorizar, é que às vezes a gente tem que abrir mão de determinadas coisas para poder conquistar outras, né? Hoje eu não preciso falar, não preciso mentir, mas eu sou muito feliz morando aqui em Delmiro, gosto muito da cidade de Delmiro, não sinto mais falta nenhuma de morar numa capital. Né? Normalmente quem vem para a função pública, né, acaba querendo correr na carreira para chegar logo na capital. E eu fiz justamente o caminho inverso, né? Eu abri mão da capital para vir morar aqui no interior do interior, né? No interior mais longe de Alagoas, né? E às vezes a gente precisa dar uns passos assim corajosos na vida, né? Muitas vezes a gente fica com medo. Será que eu vou conseguir? O mesmo medo teu de fazer uma atividade física de maior impacto, maior proporção. Né? Maior proporção, às vezes é um medo que as pessoas têm de tomar decisões que vão repercutir de forma significativa na vida delas, né? E a gente só consegue saber se vai dar certo se a gente fizer dar certo, né? De forma planejada, de forma estruturada, mas fazer acontecer. Em alguma hora a gente vai ter que pular do bungee jump. Mas como coach, doutora, a senhora como coach, já chegou alguém assim para dizer... porque minha visão agora para um coach é de que é uma pessoa que incentiva,
não é, que basicamente mostra os caminhos. Me corrija se eu estiver errado. Já chegou alguém, sim, para trazer para a senhora um caso que a senhora olhou assim e disse, mas isso aí não é possível para você... e a senhora não falar, claro, não vai desanimar tanto assim, mas pensar, ora, eu acredito que seja possível. A senhora sempre acredita naquela pessoa. Só, o coaching, ele diz mais com a pessoa se perceber do que com o coach motivar, orientar, falar. Numa sessão de coaching, na verdade, eu mais escuto do que falo. Eu vou te fazer alguns questionamentos importantes para conduzir, né, a tua decisão, né? Da forma como você falou. Não, mas eu não vou poder fazer amanhã porque amanhã eu trabalho. Então, eu já vejo aí uma rota de fuga, né? A gente trabalha muito com fuga. O ser humano, né? É assim. Principalmente daquilo que demande energia nossa. A gente foge, né? A famosa procrastinação. Né? Não, mas eu quero fazer, mas amanhã eu não posso porque eu tenho isso. Depois de amanhã eu também não posso porque eu vou ter compromisso, assim. Então, quando? Se não pode ser amanhã, depois vai ser quando? Porque a gente precisa sair daqui com uma data definida para você fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Ou você não quer fazer. Legal. Entendeu? Então, na verdade, o coach não tem muito de motivação, assim. Ele tem mais de chamar você à responsabilidade para aquilo que você quer da sua vida. Para aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Né? Porque às vezes a gente tem o querer, mas a gente pensa, eu quero, mas o caminho para eu chegar lá onde eu quero é tão longo que eu não sei se eu vou ter energia para chegar. Eu não sei por onde que eu começo. Quantas vezes você vê alguém que, eu quero montar um negócio. Eu quero eu quero conseguir juntar dinheiro para comprar, para dar de entrada no meu carro. Mas não faz ações concretas para que isso aconteça. Ou não sabe como fazer ações concretas para que isso aconteça. Então, quando você entra num processo de coaching, primeiro, você precisa estar comprometido com a sua meta. Eu realmente quero. Segundo lugar, você precisa estar aberto a abrir mão do seu conforto. Mas eu saio daqui 12 horas, eu preciso ir almoçar. Mas depois do almoço eu preciso ir para casa fazer o meu sono, porque senão depois da tarde eu fico mal-humorado. Mas depois da tarde eu preciso ir fazer feira. Ou seja, tudo que você começa a colocar como empecilho para você atingir a sua meta é a procrastinação. Porque organizando bem, tudo cabe. Isso acontece muito, doutora, também em relação a sonhos. Uma pessoa tem um sonho. Uma coisa que a senhora falou agora que me chamou muita atenção foi sobre abrir mão do conforto. Para você colocar em prática um sonho, precisa abrir mão do conforto. E tem aquele sonho que você sonha dormindo e tem aquele sonho que você precisa sonhar acordado e colocar os pés no chão e cair em campo. A gente em uma conversa aqui em off, a senhora falou sobre o pouco tempo que a senhora tem para dormir. A gente vê hoje a senhora como uma pessoa bem sucedida em uma função como defensora pública, mas ninguém sabe o que tem por trás. De quantos momentos de conforto a senhora abriu mão para estar ocupando esse cargo, não é verdade? Inclusive, quando eu fiz o meu curso de formação no coaching, eu atuava na defensoria, no júri, eu atuava na violência doméstica e eu dava aula num curso preparatório para concurso. E o pessoal do curso, né, doutor Iuli, uma pessoa maravilhosa, assim, que me orientou, foi um coaching para mim. Ele me convidou, né, ele me estimulou, me incentivou a ser coach também, até porque na época o curso estava expandindo e eles realmente precisavam, eles não estavam mais dando conta de atender a todos os alunos. Aí, no meu curso de formação do coaching, a gente fez tem uma técnica chamada Roda da Vida, que é muito interessante.
A roda da vida são 10 áreas da sua vida que você é um círculo mesmo. Essas áreas elas estão identificadas numa progressão de 1 a 10. E aí tem trabalho, família, espiritualidade, curso, enfim, formação, né? Enfim, são 10 áreas ali que a gente foi vendo uma a uma e chegou um momento que eu me perguntei, meu Deus, eu tô fazendo tanta coisa, eu tô me dedicando tanto ao meu trabalho, eu tô me dedicando tanto à minha formação pessoal, eu tô me dedicando tanto à construção do meu patrimônio, e eu tenho uma filha que tá dentro da minha casa, e que atenção que eu tô dando para ela. E eu me lembro muito bem, assim, ó, que na hora que eu me dei conta disso, me deu um buraco no coração, assim. Eu falei, gente, a minha filha, na época minha filha tinha 12 anos. 11, 12 anos. Minha filha é uma criança, ela precisa de mim. Em que momento que eu tô conseguindo ser a mãe dela, a mãe que ela merece que eu seja? Então, esses exames de consciência, eles são extremamente importantes também, porque não quer dizer que eu estivesse negligenciando a minha filha, mas eu me percebi naquele momento que eu precisava dedicar um pouco mais a ela. Logo em seguida, eu conheci o meu marido, a gente começou a namorar, e eu comecei a ver que eu precisava abrir um espaço na minha vida também, se eu quisesse ter um relacionamento, constituir uma família com ele. Sim. Eu precisava abrir espaço para esse relacionamento também acontecer. E culminou ainda com o fato de depois eu ter engravidado, que foi exatamente no momento que eu acabei parando de dar aula e de fazer o coaching. Porque tudo na vida a gente precisa abrir espaço. Com certeza. Né? E às vezes não é nem o conforto. Às vezes você precisa escolher coisas que são importantes e que são prazerosas para você. Para mim era prazeroso dar aula. Para mim era instigante fazer o coaching. Mas eu só ia conseguir ter a minha família, dar atenção devida para minha família, se eu abrisse um espaço para isso. Eu podia escolher não ter a minha família, né? A minha filha eu já tinha, então eu não podia mais escolher. Mas eu formar uma família e vir para cá e viver mais para minha família aqui do que para qualquer outra coisa, foi uma escolha. E todo dia a gente tem que fazer escolhas, né? Ou seja, a gente escolhe o café da manhã, como foi a primeira coisa que eu falei aqui, a gente precisa ter escolhas, né? A gente faz escolhas. A gente precisa fazer escolhas, tanto do que a gente vai comer, quanto da vida que a gente vai querer levar, e quanto do que é importante pra gente em determinado momento. Tudo isso faz parte da construção, né, de um sonho, isso, de uma meta. Exatamente. E assim, quando a gente tá realmente comprometido com uma meta, a gente faz coisas que a gente não acredita que a gente consiga fazer. A gente atinge patamares que a gente não acredita que a gente pudesse atingir. E isso que vale a pena. É essa alegria que você tem e que o esporte dá para você também, né? Essa alegria, sim, às vezes das pequenas conquistas. Porque a gente tá acostumado a se alegrar só com grandes coisas, quando acontecem grandes eventos na nossa vida. Quantas vezes a gente para se alegrar com pequenos eventos da nossa vida? São esses momentos, né, também que faz parte da história. Não, como a senhora já citou, não apenas os momentos grandes, mas os momentos pequenos que fazem parte da história, como, por exemplo, este momento de estarmos aqui no Pod 89. A gente está chegando, doutora, na reta final, e desde já agradeço a senhora por disponibilizar. Eu sei que a senhora tem uma vida corrida, tem os seus negócios, como já dito hoje, professora, coach, mãe, esposa e defensora pública, e dando a honra de estar conosco aqui no Pod 89. Eu vou deixar esse tempo restante para a senhora ficar à vontade de fazer as considerações finais, doutora Andréa. Primeiramente, eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui,
expondo um pouquinho, né, de quem eu sou, de como eu cheguei aqui, né, cada vez mais eu acabo interagindo com as pessoas da cidade aqui, né, seja por amizade, seja por relações de trabalho, e muitas vezes as pessoas não sabem o caminho que a gente passa, né, o mar que a gente atravessa para estar aqui, né, para estar hoje aqui ocupando um lugar na sociedade de Delmiro, tentando trazer ou tentando prover da melhor forma possível a comunidade mais carente, que é a que a gente atende, de cidadania. Eu tenho um projeto aqui também, junto com o projeto Transformar, que é ali no Pontique. Eu faço atendimentos semanais lá, ultimamente até tenho faltado com esse meu compromisso, mas 2023 eu quero retomar isso com força, de colocar a defensoria cada vez mais presente na vida das pessoas que precisam da gente, cada vez mais próxima da comunidade que precisa da nossa atuação, e ser uma mãe cada vez melhor, uma esposa cada vez melhor, uma amiga cada vez melhor, e poder estar dividindo aqui um pouquinho de quem eu sou com as pessoas também traz uma alegria muito grande para mim. Eu adoro falar, né? Não, eu acho que não é segredo para ninguém. E a gente adora ouvir, doutora. Mas foi um momento muito legal, assim, de eu poder estar dividindo, até com pessoas que convivem próximas a mim, que talvez não soubessem, né, de alguma coisa que a gente pôde compartilhar aqui hoje, e que ficaram sabendo, e que vão poder também, de alguma forma, interagir de uma forma melhor comigo a partir de agora, né? Que legal. E a gente agradece, doutora, por nos disponibilizar este tempo para estar aqui no Pod 89, através da Rádio Delmiro FM. E dizer que as portas estão sempre abertas quando precisar da Rádio Delmiro, e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, agradeço também em especial ao seu esposo, né, por permitir vossa presença aqui conosco, Dr. Gerd. Um grande abraço, também mandar um abraço para o nosso querido João Senhorim. Senhorim, João Senhorim. Ó, Natasha, Natasha esqueceu o seu sobrenome, tá? Trocou seu sobrenome. Muitos anos trabalhando com você na Defensoria Pública e esqueceu do seu sobrenome. Mas a doutora Andréia lembrou. Puxa a orelha dela depois. Doutor João, um grande abraço. O doutor João é uma pessoa, um amigo que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho por ele. Excelente defensor. Um excelente defensor, juntamente com a sua esposa, a querida Sabrina, tá vendo? E com o filho, como é o nome da filha? Lilica? A filha de 4 patas. Pitucha, Panducha. Uma cachorrinha que ela chama de filha. Mas, doutora, muito obrigado. A gente vai finalizando por aqui e volta a dizer, as portas estão sempre abertas, tá bom? Muito obrigada e fiquem com Deus. Valeu. Meus queridos ouvintes da Rádio Delmiro FM, a você, meu muito obrigado mais uma vez pela confiança, por ter a paciência de nos ouvir. Claro, Pod 89 com os melhores conteúdos. Continue na programação, porque tem mais programas. Vem na sequência aí o nosso querido Pablo Vito com muita música para comandar a noite da Rádio Delmiro FM. Rádio Delmiro FM, claro, sempre em primeiro lugar. E Deus abençoe. Segunda-feira estarei de volta, se Deus quiser.